Um casal adotou irmãos gêmeos com síndrome de Down que ninguém queria. Alguns dias depois, eles recebem uma ligação. Nicole e seu marido Josh frequentemente se pegavam pensando em como a chegada de um bebê poderia modelar o mundo deles. O marco de 10 anos de casamento havia sido comemorado recentemente, e eles aguardavam ansiosamente muitos anos alegres pela frente. No entanto, a pergunta sobre por que eles ainda não tinham se tornado pais parecia cutucar como uma picada de agulha. Não se culpe, amor. Nicole tranquilizou Josh, percebendo como ele carregava o peso da infertilidade deles. A incapacidade de conceber pesava muito sobre ele, devido à sua infertilidade. Então, um dia, um pensamento brotou na mente de Nicole, crescendo mais forte a cada momento. Ela se virou para Josh e compartilhou a ideia que acabou de ter. Acredito que seja a hora de seguirmos um caminho diferente, ela sugeriu ao marido. Talvez a adoção possa ser o nosso caminho a seguir. Existem lares adotivos maravilhosos que poderiam nos ajudar a trilhar essa jornada. O que você acha? Josh ponderou sobre suas palavras, refletindo profundamente, antes de chegar a uma decisão que ele sentiu que era a certa. Definindo seu foco para uma semana depois, o casal marcou seus calendários para encontrar um conhecido lar adotivo local. No entanto, os planos deles tomaram um rumo inesperado quando receberam a notícia do falecimento prematuro de sua vizinha Bethany. Ela havia sido uma mãe viúva de 2 meninos gêmeos, ambos com síndrome de Down, e eles compartilhavam a casa ao lado. Não podemos simplesmente ficar parados. O coração dói por essas crianças. É angustiante como ninguém parece considerar adotá-las, tudo por causa da síndrome de Down. Mas, acredite em mim, essas crianças são incrivelmente adoráveis. Por que não abrimos nossos corações e as trazemos para nossa casa? Sugeriu Josh, seus olhos fixos nos irmãos gêmeos Hayden e Dave durante os momentos sombrios do funeral da mãe deles. Enquanto Nicole também sentia um lampejo de simpatia pelos gêmeos, ela lutava com a incerteza de criar crianças de 7 anos. Sua inclinação era mais para trazer para casa bebês, tornando a ideia de adotar Hayden e Dave parecer improvável. Acredite, eles trarão muita alegria para nossas vidas. Lembra de como você sempre falava sobre como os filhos da Bethany eram encantadores? Insistiu Josh. Sua voz trazia uma mistura de convicção e esperança. Algumas semanas depois, ele estava diligentemente trabalhando nos papéis de adoção para Hayden e Dave, enquanto os meninos se encontravam em um abrigo local. Tendo em mente as reservas de Nicole, claro, Josh continuou avançando, completando as formalidades necessárias. Vários meses depois, ele deu as boas-vindas a Hayden e Dave em sua casa, sem saber que uma ligação inesperada o aguardava no dia seguinte. Era o advogado de Bethany na linha, pronto para revelar o conteúdo do testamento. Josh sentou-se com o advogado e ficou surpreso ao descobrir que Bethany estava se preparando para sua passagem inevitável devido a uma doença terminal. Ela havia deixado uma herança para Hayden e Dave em seu testamento. Ficou explicitamente estabelecido que seus filhos teriam acesso à herança apenas ao atingirem a maioridade. No entanto, ela havia incluído uma cláusula que permitia que os pais adotivos usassem os fundos antes disso. A revelação deixou Josh atordoado. Ele não tinha ideia de que Bethany possuía tanto dinheiro. Seu modo de vida modesto e sua relutância em discutir seus assuntos financeiros haviam escondido essa extensão de sua propriedade. Como se constatou, o dinheiro destinado aos filhos era resultado de uma herança de seu falecido marido, que também havia morrido de câncer. A felicidade que ele sentiu pelo dinheiro foi irrelevante em comparação à felicidade que os gêmeos trouxeram para a sua vida. O afeto de Josh pelos filhos era genuíno, e seu desejo de ser pai deles surgia de uma profunda conexão emocional e não tinha nada a ver com dinheiro. Mas havia uma pergunta no ar. Nicole sentia a mesma coisa? Quando Josh lhe deu a notícia, seu comportamento parecia inalterado. Porém, ao saber do testamento, a cobiça se acendeu nos olhos de Nicole. Seus pensamentos dançavam com visões de férias extravagantes e gastanças luxuosas.
Talvez possamos usar os fundos para encontrar uma casa bonita e espaçosa. E que tal uma longa viagem para o Havaí? Propôs Nicole, sua voz carregada de empolgação pelas possibilidades. Podemos contratar uma babá para cuidar dos meninos enquanto estivermos fora. Afinal, estaríamos bem financeiramente. O que você acha, amor? A princípio, Josh tinha suas dúvidas sobre se Nicole estava realmente séria em suas intenções. No entanto, com o passar dos dias, ela persistia e sempre insistia em acessar a herança. Como cuidadores primários das crianças, tanto Josh quanto Nicole foram encarregados da responsabilidade exclusiva de administrar o patrimônio até que os gêmeos atingissem a maioridade. Dia a dia, o desejo de Nicole por riqueza parecia aumentar, mesmo que suas aspirações fossem limitadas pela desaprovação de Josh. Não importava o quanto ela desejasse, ela não podia tomar nenhuma medida sem o acordo e a assinatura dele. Ela até recorreu a apelos emocionais, destacando como esse dinheiro poderia remodelar suas vidas. No entanto, Josh permaneceu firme. Seu foco estava em ser pai das crianças e não em explorar a vulnerabilidade delas. À medida que as semanas passavam, as incessantes solicitações de dinheiro de Nicole continuavam. Ela chegou ao extremo de pedir o divórcio. Então você está pedindo o divórcio só por causa de dinheiro? Josh questionou. A incredulidade e mágoa estavam evidentes no seu tom de voz. Josh, você não pode esperar que eu continue vivendo com você, especialmente agora que temos tanto dinheiro e a oportunidade de uma vida melhor. E lembre-se, essas crianças nem são nossos filhos biológicos, retrucou Nicole. Você não vai falar sobre os nossos filhos dessa maneira. Josh aumentou o tom da voz para defender as crianças. Ou usamos o dinheiro para nós mesmos, mantendo uma parte para as crianças, ou o divórcio. Você escolhe. Desculpe, Nicole, eu não quis elevar a voz. Mas isso não é típico de você. O que aconteceu? Nós prometemos nos amar para sempre, independente das circunstâncias. A voz de Josh tremeu, suas emoções quase levando-o às lágrimas. Nicole permaneceu firme, não afetada pelo estado emocional de Josh. Ela virou-se e saiu, deixando Josh para trás com lágrimas no rosto. 3 semanas depois, no entanto, Josh jogou papéis sobre a mesa de Nicole, batendo forte. Você pediu por isso. Minha prioridade é criar meus filhos. Se você ainda vê eles como recursos financeiros, então é hora de você sair de nossas vidas. Com essas palavras, tudo desmoronou. O relacionamento do casal se dissolveu e o divórcio foi formalizado pouco depois. Josh obteve a custódia total de Aiden e Dave. Apesar do peso de suas responsabilidades, ele se entregou à tarefa, conciliando 2 empregos para sustentar seus filhos. Ele fez disso sua missão de vida, trazendo felicidade para seus filhos e, apesar dos desafios, ele recusou-se firmemente a aceitar um único centavo da herança. Quando os gêmeos completaram 18 anos, Josh viu o momento de finalmente revelar a herança para eles, discutindo animadamente os planos para o dinheiro. No entanto, o clima mudou de repente quando Nicole apareceu inesperadamente na festa. Ela havia esperado todo esse tempo para essa data, esperando conquistar a simpatia dos meninos e, lógico, a sua herança financeira. Mas Josh novamente não permitiria que suas intenções tivessem sucesso. Feliz aniversário, meus amores, cumprimentou Nicole aos meninos. Os gêmeos estavam bem cientes do divórcio e, embora entendesse o possível desconforto que isso poderia causar ao seu pai, escolheram não deixar isso afetar o dia. Eles receberam educadamente Nicole, colocando de lado qualquer ressentimento latente. Mas eles não eram bobos, eles sabiam das intenções de Nicole. Vocês sabem, meus queridos, que fiz tudo por vocês quando eram mais jovens, antes de seu pai e eu seguirmos caminhos separados, começou Nicole, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Estou confiante de que vocês não vão esquecer sua mãe quando receberem sua herança. Nicole imaginava que, devido à síndrome, as crianças eram ingênuas. Josh, então, fervendo de raiva, tentou afastar Nicole. No entanto, ela persistiu em tentar adoçar as palavras aos gêmeos. Ela contou uma história que a retratava como uma figura de carinho no passado, mas os meninos sabiam a verdade por trás das palavras de Nicole. Acredito que vocês não deixarão sua mãe partir sem nada. Não estou pedindo por uma fortuna, mas acho que 1/4 da herança é razoável, considerando que os criei.
implorou Nicole. De jeito nenhum, gritou um dos meninos, finalmente demonstrando sua indignação. Eu ouvi você ao telefone antes de entrar aqui. Você nunca gostou da gente, só está interessada no dinheiro. Você nunca se importou conosco, nem com nosso pai. Os meninos sempre escutaram a conversa entre Nicole e Josh, onde ela admitia seu desdém pelos meninos. Eles perceberam que ela estava pronta para manipular suas emoções para garantir o dinheiro. Você não vai receber nada de nós. Seu amor nunca foi de verdade. Sua ganância estava clara. Sentimos muito, mas não somos ingênuos, nem bobos, acrescentaram. O desejo insaciável de Nicole por dinheiro era como uma pílula amarga que ela estava engolindo. Incapaz de suportar a humilhação, ela saiu furiosa da casa. Enquanto isso, os gêmeos se abraçaram com seu pai, oferecendo-lhe uma parte da herança, claro. Não posso aceitar isso. É o último presente de sua mãe para vocês. Vocês devem mantê-lo, não eu. Ele recusou veementemente. Os gêmeos sabiam que convencer o pai não seria fácil. Então, algumas semanas depois, eles o levaram para uma mansão grandiosa e falaram do fundo de seus corações. Pai, sabemos que você nunca aceitaria nosso dinheiro, mas por todos os sacrifícios que você fez por nós, achamos que é a hora de você se aposentar e aproveitar o restante da sua vida. Se você nos ama de verdade, aceite o presente. Josh se viu incapaz de resistir ao apelo sincero dos filhos por mais tempo. A emoção o dominou e as lágrimas de felicidade rolaram pelo seu rosto. Ele abraçou os filhos enquanto entravam em sua casa luxuosa. Quando Nicole soube do gesto gentil que os gêmeos haviam feito por Josh, a ficha caiu para ela. Ela percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Por meses, ela tentou se reaproximar dos meninos, mas já era tarde demais. Nem sempre é possível ter uma segunda chance. E aí, gostaram da história? Como vocês agiriam no lugar de Josh? Usariam o dinheiro para dar uma boa educação para as crianças? Ou faria como ele fez? Deixa aí nos comentários. Eu agradeço de verdade por assistir. Até o